Olha, eu tenho certeza que você gosta de ouvir histórias. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como Deus fez para contar a história do mundo em 49 versículos. Esse vídeo tá top, então chama a vinheta e vamos pro vídeo, vamos. A história que eu vou contar para vocês está registrada no livro de Daniel, capítulo 2, lá do Antigo Testamento. E é por isso que nesse momento, para entendermos o que a mensagem, o que a Bíblia disse, eu tenho que convidar você a voltar cerca de 2600 anos no tempo. Eu lhes apresento a fabulosa, a espetacular, a extraordinária Máquina do Tempo. Chegamos então no Império Babilônico. Acredita-se que por volta dos anos 605 a.C., Daniel chegou em Babilônia, depois que o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou muitos cativos para a Babilônia. O interessante é que no livro de Jeremias 7, versículo 6, Deus já dizia que usaria esse rei para castigar Jerusalém. O que entendemos logo de cara é que Deus tem um plano para a vida de todas as pessoas e não é diferente para você. Agora, quem que é o rei ou quem foi o rei Nabucodonosor? Esse rei era um rei pagão e politeísta, líder do Império Babilônico. O relato bíblico de Daniel capítulo 2 fala que esse rei teve um sonho. Só que por não saber o sonho, por se esquecer do sonho, ele ficou perturbado. E então pediu a ajuda dos magos para falar o sonho e para dar a interpretação do sonho. João, mas você já começou errado, porque você falou que o rei esqueceu do sonho, mas o rei não esqueceu. Já tá falando heresia, eu vou sair daqui. Há quem diga que o rei não esqueceu do sonho, mas usou de sabedoria para não ser enganado pelos magos. No entanto, no capítulo 4, a gente encontra a história de um segundo sonho que esse rei teve. No entanto, ele contou esse sonho. Então, por que ele contou no capítulo 4 e não contou no capítulo 2, Daniel? Outro ponto é que os deuses babilônicos se dividiam em dois grupos, os deuses superiores e os deuses pessoais. Esquecer de um sonho significava desagrado ao deus pessoal e podia até lhe custar o palácio. A verdade é que o rei pediu para que os magos lhe contassem o sonho. Só que os magos nem contaram o sonho e nem puderam contar a interpretação. E por isso que o rei ficou perturbado. Se ele soubesse do sonho de fato, não teria motivo para ficar perturbado. O sonho ele já sabia. Bastava agora a interpretação. É verdade. Mas eles não conseguiram falar a interpretação e nem muito menos o sonho. O que foi que o rei fez? Vou matar todo mundo. Ninguém soube o sonho, então vai morrer geral. Que é brabo. Pô. Exatamente nesse momento da história que aparece Daniel. Para não morrer junto com os outros magos, ele pediu autorização para falar com o rei. Pediu um tempo, pois ele iria orar a Deus e dar a interpretação do sonho ao rei. O rei concedeu esse tempo. Ele chegou em casa, orou e Deus lhe deu a interpretação e o sonho que o rei teve. Nesse momento, vemos por que Daniel é considerado uma das pessoas mais íntegras da Bíblia. Quando o rei lhe pede a interpretação, ele fala que nenhum ser vivo na terra era capaz de dar essa interpretação. No entanto, existia um Deus que poderia explicar e usou este sonho para relatar os acontecimentos futuros. Um detalhe importante é que o capítulo 2 de Daniel apresenta a primeira de 4 visões proféticas que Daniel teve. Legal! Mas afinal, qual que foi o sonho que esse rei teve? Daniel, ao chegar no palácio, começou a falar ao rei que o sonho que ele teve foi de uma grande estátua. Só que essa estátua era dividida em alguns materiais, sendo que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram misturados de barro e de ferro. Logo após, uma grande pedra, sem auxílio de mãos humanas,
foi arrancada, jogada sobre os pés da estátua, que explodia a estátua. A pedra se formou um grande império e reinou eternamente. Eu imagino que o rei, ao ouvir essa história, começou a dizer: é isso mesmo, lembrei, é esse mesmo sonho. Mas faltava agora a interpretação. A cabeça de ouro representava a Babilônia. Depois dela viria um segundo império, o de prata, não tão forte quanto Babilônia. Depois viria um terceiro império, o de bronze. Depois vinha um quarto império, o de ferro. E depois viria um quinto, dividido entre barro e entre ferro. E por fim viria um reino que jamais passaria, que quebraria toda aquela estátua e ficaria eternamente. O rei ficou encabulado. Só que a pergunta é: quem são esses impérios? Será que conseguimos encontrar dentro da história provas que mostram que a Bíblia estava correta? É agora que entra o ponto bom da história. Isso não foi, segue! No ano 605 a.C., foi o ano em que Daniel e seus amigos chegaram em Babilônia, e ele representa o apogeu, ou o período neobabilônico. A Babilônia já existia e já governava antes desse período. No entanto, depois desse ano, a partir desse ano, o nome Nabucodonosor foi que ganhou fama e passou a ser conhecido. Esse período teve um fim. A Bíblia fala, lá no capítulo 5 do livro de Daniel, que o neto do rei Nabucodonosor, Belsazar, muito tempo depois desse sonho que o rei teve, estava dando uma festa no palácio. E lá estava pensando que tudo que o seu avô tinha sonhado era mentira, que nada ia acontecer. Nesse momento, o rei cometeu um dos maiores pecados da sua vida. Ele pegou as taças do templo de Jerusalém e começou a beber nessas taças. Nesse momento, a Bíblia fala que uma grande mão começou a escrever algumas coisas na parede e também ninguém conseguia interpretar. Então chamaram Daniel e Daniel começou a falar a interpretação daquela escrita. Em suma, o que tinha escrito na parede era a sentença para o Império Babilônico e mais precisamente para Belsazar. A Bíblia fala que exatamente neste momento, Ciro, juntamente com o Império Medo-Pérsia, invadiu Babilônia, matou o rei e tomou posse do império. No dia 13 de outubro de 539 a.C., Ciro desviou as águas do rio Eufrates, invadindo Babilônia e dando início ao Império Medo-Pérsia. Heródoto, em um dos seus livros, ele fala sobre a beleza de Babilônia e como foi que Ciro conseguiu derrubá-la. Então, Medo-Pérsia passou a governar o mundo entre 539 a 331 a.C. No entanto, o sonho não acaba aí. A Bíblia dizia que existia um terceiro império que destruiria o segundo império. E quem foi esse império? Quem foi? Grécia, liderado por Alexandre o Grande. Ele mesmo unificou o Império Grego-Macedônico e no ano de 331, na Batalha de Arbela ou Galgamela, derrotou o Medo-Pérsia e liderou o mundo dos anos 331 a 168 a.C. Após a morte de Alexandre o Grande, que morreu muito novo, com apenas 33 anos, o império é dividido e colocado sobre 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Licímaco e Cassandro. Essa divisão enfraquece o império e leva à queda dele, justamente para Roma, pela Batalha de Pídima, em 168 a.C. Roma passou a ser o quarto império mundial, sendo os pés de ferro. No entanto, ao olharmos para a história, qual foi o império que derrotou Roma? Qual? Não sei. Nenhum. Roma foi minado em suas bases. Edward Gibbon, ele fala sobre 10 tribos bárbaras que
Governaram as autoridades de Roma entre os anos 352 a 476 d.C. Nesse momento, Roma Ocidental caiu e teve como último imperador Rômulo Augusto. É mesmo, é? Destas 10 tribos bárbaras, 3 delas foram exterminadas e 7 delas formaram as atuais nações europeias que nós conhecemos. Os ângulos, a Inglaterra; os francos se tornaram a França; visigodos, a Espanha; suevos, Portugal; germanos, a Alemanha; os burgundos, Suíça; e os lobardos, o norte da Itália. Os vândalos, os ostrogodos e os érulos foram exterminados. No entanto, o Senhor não acaba por aí. O Senhor dizia que no fim de tudo, uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, foi jogado sobre os pés da estátua, esmiuçou a estátua e formou um império mundial que jamais passará. Essa pedra, ela representa a volta de Jesus, o dia em que o Filho de Deus virá até essa terra para nos dar o livramento do pecado. A boa nova é saber que nós temos oportunidade de viver nesse reinado. As portas estão abertas. Creia em Deus, confie nele, saiba que ele é o autor da sua existência e governa toda a história do mundo. Um dia, esse mundo vai acabar. Babilônia passou, Medopérsia passou, Grécia passou, o Império Romano passou. Estamos no fim. Eu aceito e creio nisso. E você?